Ele era um jovem sonhador, né? Mas eu acho que o velho romântico do futebol, né? ele tem potencial, no melhor dele, ele tem potencial para ser a estrela de um novo Cruzeiro, por exemplo. Se dá bem no Corinthians. Acho que o atual momento do Corinthians não inspira que o Corinthians vai ganhar 2 Libertadores como o Flamengo. Mas ele pode ter essa idolatria. Eu acho que nada próximo ao que conquistou no Flamengo, prof. Mas ainda pode. Eu acho que você tem jogador, Serginho Chulapa foi importante no São Paulo e no Santos. Às vezes uma idolatria não apaga outra, não impede outra. Se for aquele Gabigol, você vê que tudo que a gente está cogitando aqui é a volta do Gabigol que seja mais gol do que Gabi. Está sendo muito Gabi no momento, tem que ser mais gol. Pois é, vai dar muita história ainda, o Gabigol. Vamos lá, atenção. Onde o Gabigol teria espaço nos principais times brasileiros? Claro que tem todos, mas nós temos aqui 10 e faixa. Camisa 10 e bota a faixa. Ser banco de reserva seria um grande problema. Onde o Gabigol teria espaço? No Atlético Paranaense, Breler? E vamos com aquela pergunta de sempre, né, prof? É momento ou é história? Não, porque o momento do Gabigol, e não é um momento recente, é um momento que vem desde a temporada passada, não é dos melhores. Fosse o Gabigol de 2019, 2020, 2021 e até mesmo 2022, aí é outra conversa. Mas o histórico recente do Gabigol não inspira muita confiança. Mas para mim, hoje no Atlético Paranaense, seria 10 e faixa. 10 e faixa? 10 e faixa. Puxa, um time que está tão azeitado. Nem o Pablo, que tem história lá, é 10 e faixa. Eu acho que ele seria reserva no Atlético Do Paranaense. Mastriani? Ia ter que lutar ali. Desempata, né? São só essas 3 possibilidades? Sim. Qual seria uma quarta? O que poderia ser? Não, seria titular, mas sem ser 10 e faixa. Se tivesse essa, talvez eu tivesse colocado. 10 e faixa no Atlético Paranaense não é. E até porque 10 e faixa no Flamengo não fez muito bem para ele. Exato. Perdeu a 10 em alguns jogos. Eu não acho que ele é 10 e faixa, então coloca reserva. Mas assim, eu acho que ele seria titular, mas sem esse destaque todo. Eu também fui mais por exclusão do 10 e faixa. Tá, então no Atlético, reserva. No Goianiense é 10 e faixa. Até pelo tamanho dele e pelo tamanho do Atlético Goianiense. Mas não podemos esquecer que lá tem um artilheiro do amor, né? Tem o Wagner Love lá, 10 né? e faixa. 10 e faixa, né? Artilheiro do amor, Wagner Love. E no Atlético Mineiro, hein? No Galão? Vai entrar no lugar de quem? De quem lá na frente? Não dá, né? A principal dupla do Brasil no ataque. Reserva. Né? O Paulinho e o Hulk, né? Reserva? Não tira o Paulinho, não tira o Hulk. Reservão? Reserva. Reservão. O Atlético está bem resolvido ali. Reservão. No Atlético. No Bahia do Rogério? 10 e faixa. Até porque precisa de um fazedor de gol assim, né? Precisa muito. Everaldo, Estupinhã. É um pecado tirar o Tassiano pelo que ele está mas encaixa ele rindo de trás, pô. Exato. O Tassiano não é centroavante de origem, tá certo. Que mais agora? E no Botafogo? Então... No lugar do Tiquinho Soares? Mas agora está sem Tiquinho, Sim. né? Pela condição específica do Botafogo, que precisa de um 9. Aí é momento do momento. O momento do Botafogo, principalmente. Aí hoje entraria no time muito bem. Mas considerando o Tiquinho, as opções que o Botafogo tem, a forma como o Arthur Jorge tem jogado, com jogadores de velocidade, muita dinâmica, o Gabigol seria reserva no Botafogo hoje. Eu também acho que seria titular, mas como não tem titular, só tenho 10 e faixa. Ou reserva, então é reserva. Atenção, Brasil. Atenção. E no timão? Hein? E no timão? Do principal da polêmica. Já vestiu a camisa. A camisa já tem, só precisa botar o número. Não sei no centro da confusão. Gabigol é o que no Corinthians? Eu vou inverter o raciocínio. Reserva no Corinthians ele não seria. Então sobrou 10 e faixa. Nesse momento é um problema, mas estamos falando do factual. Tá? É um problema para contratá-lo agora. E pagar também, né? Mas o Gabigol é muito superior a Pedro Raul e superior também em qualidade técnica, até em faro de gol, do que o Yuri Alberto. Então, para mim, seria a opção natural como titular 10 e faixa. Acompanhe os relatores.
Não tem o que fazer nesse time do Corinthians, pelo amor, né? No Corinthians é só em campo, tá? Fora de campo eu tenho outros problemas. Quero ver agora. Pois é, vamos lá. No Criciúma? E no Criciúma? É momento? Bolassi joga vôlei? 10 e faixa no Criciúma. 10 e faixa, né? Professor Tencati? Não, É bancar? É 10 e faixa. Não tem como ele jogar no Criciúma e não ser 10 e faixa. No Atlético Criciúma- Goianiense. Não tem como ele jogar no Criciúma. Antes de tudo, não tem. E no Cruzeiro também, né? Também. Cruzeiro também. 10 e faixa. No Cruzeiro atual, o Cruzeiro... Carece de um centroavante. Rafa Silva, o Rafael Papagaio, tem sido as opções por ali. Cruzeiro- O Dineno tá machucado, mas é um jogador que ali centroavantão, mas em termos de jogador completo, qualidade técnica como atacante, o Gabigol é superior a todos eles. Tem lugar no time, sim. No Cuiabá também não vamos discutir, né? É na linha Ainda mais do sem Criciúma, Devinho, né? do No Cuiabá. Atlético Goianiense. Ó, Flamengo O reserva. Flamengo ele não é 10. então, atenção. Falamos do Corinthians, agora vamos falar do Flamengo. Está claro que, no factual, é um problema, né? Hoje no Flamengo é problema. É um né? problema. É. Problema. É um problema. Se tornou um problema. Problemaço. É um problema e é um reserva. E não é camisa 10, ou seja... Vale nas duas ali. Vale mas nas hoje duas. O problema tá gritando mais que o banco. Agora renova ou não renova, hein? Problema que ele é. Renova ou não renova? Não renova. Ele não fica no Flamengo, não. Não Tem mais clima, né? Eu vejo que ainda há uma esperança de permanência, mas vai depender muito do desenrolar da temporada, se ele vai conseguir jogar mais. Gente, nós estamos falando do Gabigol, que foi um dos principais jogadores dos últimos anos, né? Mas como ele se futebol é transformou, dinâmico. no Flamengo, ele se transformou num problema. Que coisa, As né? atitudes recentes. Futebol é dinâmico e o extracampo mais dinâmico ainda, no caso dele. O Gabigol é um cara para ficar aí anos e anos no Flamengo, né? Como titular, né? Totalmente. Que coisa, né? E no Flu, hein? Reserva. Reserva. Mesmo com a fase do Cano, que Vai tirar tem o sido a Cano. pior temporada do Cano no futebol brasileiro até aqui, mas é um goleador, ídolo histórico já do Fluminense, não tem como barrar. O próximo mundo vai cair. Mas Mas calma. Eugênio, acompanha ou não? Para mim, no Fluminense ele será um problema, mas enfim. A questão é toda de momento versus momento. O momento dele é ruim e do Cano também é ruim. E aí? Só que assim, se a gente projetar pro ano que vem, ele seria titular. Sim. Tá faltando a coluninha titular ali, não tá? Tá faltando. mas Essa é a graça, né? Mas o Cano hoje tem ali, não a mesma aura, mas um status como o Gabigol tinha no Flamengo há pouco tempo, de um ídolo, um cara que deu uma Libertadores. Sim. Então, por tudo isso, até pelo histórico no clube, eu vejo que o Gabigol Tá chegaria bom, como eu reserva. aceito o reserva. O Cano Aceita? merece. Pronto, temos um acordo, é isso? Temos Demos um uma acordo. volta para ter um acordo aqui. O Cano merece hoje perder a camisa para o Gabigol? Não, então é reserva. É isso. É um factual. Boa. Pode. Essa é... Arrancado. Na hora do acordo, tem que colocar perguntas na mesa, né? Para responder. isso. E no Fortaleza... Barulho para todas as redes sociais aí, principalmente dos fãs do Gabigol, mas hoje é reserva. Com isso que ele não tá jogando hoje é reserva. Eu mantenho o raciocínio do Gabigol, quando eu comparei com o Yuri Alberto. O Gabigol é mais completo, tem mais qualidade técnica que o Lucero, tem mais faro de gol, mas o momento do Lucero, a temporada, é muito boa. Então, até por já ser mais consolidado no clube, também chegaria como reserva. Você bota o Gabigol hoje no time do Fortaleza, ele quebra toda aquela dinâmica com o que não tá jogando. Eu coloco assim mesmo. Pra mim é 10 e faixa. Como que é? Então é reserva, né? 2-1, Pra é mim, isso? reserva. 2 a 1. Eugênio Eu deve- sou voto perdido Voto aqui, perdido, voto derrotado. vencido. Não houve acordo. Mas muito pelo estilo de jogo. O Lucero, pelas características dele, ajuda nesse jogo de transição, ajuda em bola aérea. Então, são características diferentes do Gabigol que casam mais com a ideia do Vojvoda. E no Grêmio... E no Grêmio... Fosse um tempinho atrás, era 10 e faixa. Mas Agora o Grêmio tá se encontrando. mas aí. é o Renato. Renato e Gabigol ali dá Dá um Dá pandan. jogo, né? pandan. Seria um problema, porque ele teria que dividir posição com o Diego Costa. Seria um problema. Então vamos botar em problema. Boa. Resolveu o problema Boa, botando boa. um problema. Resolvemos o problema, é isso? Resolvemos o problema. É um problema. Bom, e no Inter... Não, No Inter seria reserva. Não entendo, não dá. Reserva. reservão, né? Não tem jogo. Aí é unanimidade. Valência dá 10-0 no Gabigol. Tá ajeitadinho. Seria o terceiro reserva.
No Juventude, o Juventude agradeceria muito, viu? 10 e faixa. Né? Sim. Agradeceria muito. Gilberto voltou a marcar uns golzinhos, mas o Gabigol é mais jogador. Então, no Ficaria a Juventude... pergunta, Gilberto e Gabigol podem jogar juntas? Escuta, e no Palmeiras, que tá procurando um centroavante faz tempo, Pra mim é hein? melhor do que o Rony. Só pra E no impor ainda Palmeiras, que o- hein? E no Palmeiras? No Palmeiras, para mim, o Gabigol seria um problema muito pela forma como o Abel gosta de trabalhar. O Abel não gosta ali de holofotes, um só jogador, desse jogador estrela, como é o Gabigol, até pela relação que ele tem com a arquibancada, com torcida. Então, vejo que ele não se encaixaria muito na ideia e nos princípios do Abel. É o anti-Abel, né? Problema. Problema? Barulho. E aí, Eugênio? O Pedro, por exemplo, que já foi desejado pelo Palmeiras, aí sim se encaixa. Um cara mais low profile, Mais Abel. mais centroavante, mais adequado às características do técnico. Tá, e ficamos em Problema. problema. Mas que um centroavante ia bem pro Palmeiras, ia, né? Pra gente fechar aqui, e o Santos, hein? Ih, tem bastante coisa ainda. Mas vamos fechar com o Santos aqui. E no Santos? Ah, E no 10 e Christian? faixa. Santos 10 e faixa. 10 e faixa, né? Não jogar na Série B, até ter o histórico. Mandar um abraço aqui pro É isso aí, galera. Eles estão fazendo isso também, né? Pra ver onde o Gabigol se encaixa. Até pra também depois do que surgiu desde ontem que tá surgindo essa notícia. Em relação a outros veículos de imprensa também já trouxe isso, o interesse do Cruzeiro em relação ao Gabigol. Lembrando que os donos do Cruzeiro, que são donos do mercado BH, compraram o Cruzeiro ao Ronaldo Fenômeno, né? Que vendeu a SAF. E eles estão tentando montar um bom time ainda para agora pro meio do ano. Já contrataram o Cássio, ex-Corinthians. Estão no radar aí com outros jogadores e o que também está no radar do Flamengo é o Gabigol, né? Eles querem contratar o Gabigol agora pro meio do ano. Lembrando que o contrato do Gabigol termina agora no final de 2024, mas ele pode assinar um pré-contrato agora já no meio do ano, tá bom? Até o momento o Flamengo não renovou, ainda mais depois dessa situação. Teve o desgaste com o clube. O presidente Landim ficou muito revoltado, né? Ficou muito chateado com a atitude dele em relação à camisa do Corinthians. Isso também gerou um pouco, né? Desgastou um pouco a relação entre Flamengo e Gabigol. A própria torcida não tá bem complicada, né? A situação com a torcida. E até o próprio Júlio Miguel Neto, hoje pela manhã, também trouxe a notícia que o Cruzeiro preparou um contrato de 3 anos para oferecer ao Gabigol. A gente só não sabe ainda em relação do salário, em relação da multa, se vai pagar ou não a multa em relação ao Flamengo. O Flamengo também não vai fazer muito esforço, né? Até pelo desgaste, tanto faz como fez para o Flamengo. Mas vamos ver como vai ficar essa situação, tá bom? Temos também uma notícia muito boa, que o Flamengo fechou o maior contrato da sua história, o contrato de patrocínio Master, com a PixBet, que já era patrocínio Master, né? Desde o começo do ano, depois que o BRB saiu e foi para a Omoplata, a PixBet desceu da Omoplata e foi para o patrocínio Master, né? Que é estampado na camisa do Flamengo. Teve um reajuste agora novamente e ficou em 470 milhões durante 4 temporadas, tá bom? 4 anos aí, Flamengo recebendo 470 milhões, 100 e poucos milhões por temporada. Lembrando que esse ano é uma exceção, tá bom? Só vai começar a valer finalzinho de 2024 para 2025, mas a princípio vai ser dividido aí nessas 4 temporadas. Nesses 4 anos aí, 100 e poucos milhões aí por ano, 470 milhões, maior patrocínio da história do Flamengo. Tem um patrocínio do Corinthians aí, né, que se diz o maior, mas a gente já sabe as polêmicas, os problemas que está causando aí. Teve até uma repórter aí que entrevistou lá o presidente do Corinthians, afirmou algumas coisas que não vem ao caso aqui, mas que intermédio de laranja, não sei o que mais, outras coisas por baixo do pano, que não vem ao caso, mas pelo menos o patrocínio do Flamengo as claras, né, passado pelo conselho deliberativo do clube, são todos dentro das regras, tá bom? Inclusive vai ser votado agora no conselho, tem tudo para ser aprovado, né? O próprio presidente já aprovou e tudo mais, mas vai só passar pelo conselho porque é de regulamentar, né? A proposta. Mas tá tudo certo, o Flamengo aí com o maior patrocínio da sua história, tá bom? 470 milhões aí para alavancar aí os cofres do clube e tornar ele a maior potência que já tem, né? Aqui na América Latina, América do Sul. E em relação ao Amazonas, o Flamengo já preparou aí a equipe que vai enfrentar o Amazonas, goleiro Matheus Cunha, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, Varela e Ailton Lucas, Alan Dela Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gerson, e no ataque o atacante de Pedro, tá bom? Lembrando que Eric Pulgar, embora já tá treinando com a equipe, não tem condições de ir pro jogo, vai ser mantido o Alan. O Léo Pereira tá se recuperando de uma lesão, né, de uma pancada que sofreu no último jogo, colocou o Léo Ortiz, e o Gerson vai ser mantido ali. Provavelmente posso fazer uma troca em segundo tempo pelo Luiz Araújo, até para a questão da minutagem, tá bom? Embora o Flamengo tenha um bocado de dias aí de treinamentos, sem ter jogos, por causa da paralisação brasileira, mas o time aí pretende dar uma
uma rodagem no elenco até para dar uma minutagem melhor, né? Para os jogadores ficarem na reserva. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil. Link na descrição.